Imagine por um instante que os séculos se curvam diante do tempo. E numa tarde dourada de Atenas, dois mestres se encontram. Um filho de um carpinteiro da Galileia, do tréfio da sabedoria grega, Jesus e Sócrates. O nazareno e o filósofo. Um fala em parábolas, o outro em perguntas. Mas e se eles conversassem? O que aconteceria quando a verdade do céu encontrasse a razão da terra? Neste episódio de Encontros Eternos, viajaremos além da história. Um encontro impossível, mas profundamente necessário. De um lado, Sócrates, o homem que ensinou que a sabedoria começa quando reconhecemos a própria ignorância. Do outro, Jesus, o homem que ensinou que a verdade liberta. Duas vozes separadas pelo tempo, mas unidas pela busca. O sentido da vida, da virtude e da alma. O sol de Atenas brilha sobre a praça do mercado. Homens discutem política, jovens falam de poesia. E entre colunas de mármore, um homem de túnica simples observa o movimento. Jesus. Logo outro se aproxima, cercado de discípulos curiosos. Sócrates. Estranho viajante, diz Sócrates, teus olhos não são daqui. Buscas sabedoria? Busco corações, responde Jesus, pois é neles que mora a verdade. Os discípulos de Sócrates cochicham. Alguns riem, mas o mestre sorri. Então talvez busques o mesmo que eu, pois eu procuro a verdade nas perguntas. E eu nas respostas do amor. Sócrates indaga. Dizes que a verdade habita no coração, mas o coração não é enganoso. O coração se perde quando caminha sozinho, mas quando é guiado pela luz, ele não mente. Então, dizes que existe uma luz além da razão? Sim, uma luz que não se explica, se vive. E se essa luz for apenas a forma como o homem deseja justificar seus desejos? Então ela se apagaria diante da dor. Mas a luz de Deus não se apaga nem na cruz. Dizem que pregas o amor, provoca Sócrates. Mas o amor não é uma virtude como a coragem ou a justiça. O amor é a raiz de todas as virtudes. Sem amor, a coragem vira orgulho. Sem amor, a justiça se torna vingança. E sem amor, até a sabedoria se corrompe. Então o amor seria a medida de toda a ação humana? Sim, quem age sem amor, ainda que fale como anjos, é como bronze que soa. Talvez eu tenha passado a vida fazendo perguntas, quando a resposta sempre foi simples demais para caber nas palavras. O sol começa a descer sobre Atenas. E o que é a alma, segundo ti? De alma é o sopro de Deus. Ela não nasce do homem, mas o homem nasce dela. Então não precisamos conquistar a verdade. Ela já vive em nós. Sim, Sócrates, a verdade não é uma ideia a ser provada. É uma presença a ser sentida. E se essa presença for apenas imaginação? Então o amor seria a maior das ilusões. E ainda assim vale a pena vivê-la. Mas talvez, afinal, tu sejas o que os gregos chamariam de logos, a razão divina encarnada. Jesus responde apenas com um olhar que mistura ternura e silêncio. Ensinaste-me mais em uma tarde do que eu aprendi em uma vida inteira de perguntas. E eu aprendi contigo que até a verdade precisa de quem a questione, que a sabedoria começa no silêncio, e que quem busca a verdade já está mais perto dela do que imagina. Séculos depois, em uma sala de aula moderna, um estudante abre um livro de filosofia. Ele lê as palavras de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E em outro livro, as palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. As vozes dos dois ainda ecoam juntas. Conhecer a si mesmo é encontrar o divino que habita em nós. Se este encontro te tocou, lembre-se, a sabedoria pergunta, mas o amor responde. Curta, comente o que mais te inspirou e inscreva-se no canal Encontros Eternos. Diálogos que o tempo jamais permitiu, mas que a alma reconhece como verdade.